E agora a gente vai passar um pouquinho para alguns exemplos da rede de projetos, né, de algumas escolas que já trabalharam aí com essa temática aí dos resíduos sólidos ou com a temática ambiental. Nos anos finais, a gente tem 3 escolas que vale a pena mencionar. Uma delas já foi destacada num dos diálogos de alfabetização ambiental. E dessa, teve uma parceria aí com a Fundação Florestal e com a Secretaria do Meio Ambiente e Agricultura de Peruíbe. E como resultado, os próprios estudantes eles elaboraram alguns filmes relacionados aí ao meio ambiente, fizeram coleta seletiva, construção de ecopontos, como nesse na foto, oficinas de reutilização de materiais, como brinquedos, foguetes e pranchas, que foi bem interessante. Já a escola Armando Ganan, ela trabalhou também em parceria. Esse foi um projeto um pouco maior, né, mais grandioso, que trabalhou aí com a Prefeitura de Osasco, com a Sabesp e com o governo do Estado de São Paulo, com a ideia de recuperar aí alguns córregos lá do Jardim Conceição. E a escola ela atuou diretamente relacionado com a temática da água, né, com isso, com os estudantes também foi bem interessante. E para fechar, nós temos aqui a escola Professor Dimas Mozart e Silva, de Taquarituba. Essa escola, ela já vem trabalhando desde 2013 com o meio ambiente, com esse tema de meio ambiente. Então, ela já participou de várias feiras de ciências do estado de São Paulo. Ela, inclusive, conquistou, né, usina fotovoltaica e painéis fotovoltaicos para a escola, por conta aí de todo esse engajamento que ela tem nessa parte do meio ambiente. E aí tem uma lista nesses próximos slides de tudo que a escola já desenvolveu, só que desde 2013, né? Por isso que tem um portfólio aí bem gigante, né? De várias campanhas de diga não à poluição plástica, revitalização de jardins da escola com materiais de aproveitamento, reutilização e reciclagem, cisternas na escola, compostagem, horta orgânica e assim por diante. Aqui a gente até tem mais um pouquinho aí do que eles fizeram, certo? Então, são alguns exemplos aí do que já aconteceu na rede sobre essa temática, né? E que é bem importante a gente pensar. Eu queria só frisar para vocês que, assim, observem que a gente teve projetos super grandiosos, com parcerias e tudo mais, e a gente teve também projetos mais simples, que foram desenvolvidos dentro da escola mesmo, ou em sala de aula, né? Mas o importante, gente, não é o tamanho do projeto, é simplesmente começar a desenvolver essa temática tão importante aí para todo mundo, tá? Então, essa é a ideia. Então, como que a gente pode fazer na nossa escola em relação a isso? Esses foram alguns exemplos. Eu preciso seguir algum desses exemplos? Não, isso são projetos inspiradores, digamos assim, para inspirar a gente, né? Como que a gente pode fazer? Mas a ideia é a gente perceber na nossa escola o que dá para trabalhar com a nossa escola. Qual que é o entorno da nossa escola e o que a gente pode melhorar, né, nesse sentido aí ambiental, tá? Para isso, a gente vai sugerir na segunda parte da TPC que vocês, com os professores, enfim, desenvolvam uma dinâmica, né, uma parte mais prática, que é no próximo slide, a ideia aí de trabalhar, começar a perguntar, né, fazer perguntas provocativas para os professores, né? Como será que é o contexto socioambiental da nossa escola? Qual é a percepção do grupo em relação aos resíduos sólidos da escola e no entorno, tá? Então, a ideia é refletir aí com os professores quais são os pontos positivos que dá para melhorar aí do ponto de vista ambiental na escola. Então, a gente vai sugerir que vocês façam um exercício com os professores de mapeamento socioambiental. Esse mapeamento socioambiental, ele existe, né? A gente tem artigos que eu deixei na bibliografia para vocês, se quiserem aprofundar. Eu vou ler rapidamente qual que é a ideia do mapeamento, mas não se preocupem que a gente vai fazer uma adaptação para a gente conseguir aplicar isso na TPC, tá bom? Então, o mapeamento socioambiental, ele é um instrumento didático-pedagógico de diagnóstico, planejamento e ação que promove a participação dos diferentes atores sociais locais no levantamento de variadas informações sobre o lugar. Possibilita o reconhecimento do local e de seus problemas, bem como o compartilhamento de informações, vivências e percepções sobre a realidade socioambiental. Contribui para a corresponsabilização de todos e permite que se proponha, defina ações consensuais para a melhoria da qualidade de vida. Para realizar o mapeamento socioambiental, a gente divide aí em 4 etapas, né? O mapeamento aí correto, completinho. Um mapa mental, né, sobre o entorno da unidade escolar. Depois, um mapa socioambiental local, por meio do levantamento de dados obtidos durante o trabalho de campo.
Depois, um mapa síntese em que as percepções individuais de campo são resumidas em um único documento, né? Todos os professores analisam, enfim, e fazem um único documento. E um mapa propositivo, que indica aí qual que é a proposta, então, de ações para melhorar a qualidade de vida aí da escola, certo? Essas são as etapas. Obviamente que se a gente for seguir isso tudo certinho, a gente não vai ter tempo de fazer isso na TPC, né? Então, a gente vai propor uma adaptação para vocês fazerem com os professores um exercício com base nisso, mas nada impede quem se interessar, ou algum professor que se interessar, de aplicar isso depois com, por exemplo, os alunos do ensino médio, né? Ou até mesmo dos anos finais, fazer com que os próprios alunos produzam esses mapas, né? E achem o entorno. Seria uma sugestão também. A gente tem aqui mais algumas sugestões, né, de projetos socioambientais que podem ser trabalhados. Então, entrega voluntária, coleta seletiva de resíduos, construção de ecopontos, gincana de reciclagem, limpeza de córregos, essa é um pouco mais grandiosa, né? Saneamento, enfim, maquetes, mapas do trajeto casa-escola, enfim, tem várias sugestões de projetos que poderiam ser desenvolvidos, mas o mais importante é que o grupo, né, a comunidade escolar, conjuntamente gestores, professores, enfim, entre em um consenso qual que seria o mais adequado para a sua realidade, tá? Para fechar, eu queria passar então para vocês aqui os vídeos, tá, que eu falei para vocês, só avisar aqui. Então, nós temos o vídeo de políticas públicas que eu comentei, né? São 2 vídeos nesse QR Code. Nesse outro QR Code, a gente tem uma sugestão também de vídeo que dá para trabalhar na sensibilização dessa TPC sobre os resíduos sólidos. Tem o lixo envolvido em uma saída das compras, que foi o que eu passei para vocês no próximo slide. E tem esse do Programa Água Brasil, Resíduos Sólidos, também que eu acho bem interessante, que fala principalmente em relação às questões do aterro, né, sanitário, que estão ficando aí cada vez mais complicados no estado de São Paulo, que também é bem interessante trabalhar. Nós temos aqui também, para quem não assistiu, os diálogos que já foram desenvolvidos sobre o Programa de Alfabetização Ambiental, o primeiro diálogo e o segundo diálogo estão disponíveis na QR Code, mas eles também estão disponíveis lá no repositório. Então, tem 2 artigos aí bem interessantes sobre isso. E, por fim, a gente tem esses materiais que estão também no repositório, mas também estão aqui nesse QR Code. Então, é só também apontar o celular agora, se quiser, para ter acesso. Que é um arquivo, são todos PDFs para facilitar a impressão de quem precisar. De projetos, desses projetos que eu apresentei para vocês da rede, então, são o detalhamento maior de cada um desses projetos, então está aí para vocês, se quiser aprofundar. Tem uma sequência didática sobre reciclagem, né, que ela está bem genérica, ela considera aí várias habilidades e várias séries, mas a ideia, aqui tem até uma ressalva que eu quero deixar muito claro isso, essa sequência didática, ela é uma sugestão, né, ela é apenas uma ideia, mas vocês podem utilizá-la do jeito que vocês quiserem. Vocês podem modificar, vocês podem ampliar, vocês podem adaptar. Se vocês quiserem, vocês podem fazer uma nova sequência, não precisa aplicar essa, ou se vocês não quiserem aplicar, não tem problema. É apenas uma sugestão que pode ajudar vocês aí a ter um norte no trabalho de vocês na escola, tá? Com os professores, claro. O mais importante é que o professor utilize a criatividade dele para trabalhar com essa parte, com essa temática de resíduos sólidos tão importante em sala de aula. Então, a sequência, ela é uma sugestão, tá bom? Mas não precisa ser seguida. Espero que vocês tenham gostado, espero que ajude vocês aí e tentem aplicar aí, aproveitando essa história aí que a gente está na Semana do Meio Ambiente, né? Aplicar mais ou menos nesse período, que vai fazer sentido aí com a ideia que a gente está trabalhando aí na contextualização do mundo e por conta do terceiro diálogo que a gente vai ter agora, dia 24, tá bom? E aí depois, no segundo semestre, o foco vai ser aplicar sequências de atividade, enfim, com a conservação da biodiversidade, que aí a gente vai trabalhar mais para frente. Mas agora é resíduos sólidos. Muito obrigada e até a próxima!